Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre Hannibal. Vamos falar então um pouquinho sobre Hannibal. Hannibal é a sequência de Silêncio dos Inocentes. Foi publicado em 1999 e se tornou filme em 2001 pelas mãos do Ridley Scott. A trama de Hannibal se passa 7 anos após o final dos eventos de Silêncio dos Inocentes. E nesse momento aqui a gente vai reencontrar os personagens famosos, que é o Hannibal Lecter e a Clarice Starling, e descobrir o que aconteceu com eles durante esses 7 anos. O primeiro personagem que nós vamos encontrar é a Clarice Starling. A Clarice agora já é uma agente do FBI, ela trabalha com isso há 7 anos. Nós vamos descobrir no início da história que o relacionamento dela com o FBI não tem sido perfeito nos últimos tempos. Eles têm tido uma série de atritos desde o momento em que lá no livro anterior ela matou o serial killer James Gunn. Ela acabou angariando alguns inimigos, algumas invejas dentro do FBI que até hoje a prejudicam no trabalho. Nós também vamos conhecer um outro personagem que não havia aparecido antes, chamado Mason Verger. A gente vai descobrir que o Mason, ele era paciente do Dr. Lecter muitos anos atrás, e na época o Lecter deu o Mason para os cachorros comerem, literalmente. Ele foi basicamente destruído, ele não tem mais rosto, e o objetivo da vida do Mason é um dia se vingar do Dr. Lecter. E claro, nós vamos reencontrar o nosso canibal favorito, Dr. Hannibal Lecter. Vamos descobrir o que aconteceu com ele nesses últimos 7 anos, por onde ele anda, o que ele está fazendo, quais jantares ele anda servindo, e nós vamos descobrir que o Dr. Lecter foi parar em Florença. Ele está na Itália, vivendo a vida escondido, mas com muito estilo. O Hannibal continua sendo um dos mais procurados do FBI, por isso mesmo ele tem bastante cuidado, mas uma determinada questão envolvendo a Clarice vai fazer com que o nosso doutor saia da sua toca, e é aí que a caçada vai recomeçar. Por um lado, ele vai ser caçado pelo Mason Verger, que quer sua vingança, e por outro, pela sua querida Clarice Starling. A questão é, quem vai chegar primeiro no Dr. Lecter? Mason ou Clarice? Ou será que ninguém vai chegar nele e o Lecter vai sair ileso de tudo? A gente tem que ler para descobrir. Essa foi a minha segunda leitura desse livro. Eu já havia lido ele, eu acho que talvez quase uns 10 anos atrás, e naquela época eu tive uma certa interpretação do texto e hoje eu tive outra, e eu tô muito feliz com essa minha segunda interpretação. A título de curiosidade, esse livro aqui, na época que foi lançado, ele foi extremamente polêmico em virtude do seu final nada ortodoxo. Tanto é que quando o Ridley Scott foi filmar Hannibal em 2001, ele mudou o final, porque ele não aceitava o final que o Thomas Harris escreveu aqui no livro. Eu também acho que o final ali é um pouquinho polêmico, mas pra mim ele é perfeito e ele casa completamente com o que foi escrito desde Silêncio dos Inocentes. Pra mim existe uma linha que começa lá em Silêncio dos Inocentes, que continua aqui e que culmina no final desse livro. E você tem que prestar atenção com muito cuidado em detalhes dos dois livros, no detalhe da personalidade dos personagens, para compreender por que no final desse livro aconteceu o que aconteceu. Eu sou apaixonada por esse livro porque eu acho que ele é uma grande viagem psicológica pelos personagens. Você tem ali a caçada, a questão do Mason Verger, que é algo mais superficial, mas por baixo disso você tem aquele estudo da psique humana que o Thomas adora fazer. Então você vai ter vislumbres ali da mente do Lecter, você vai ter vislumbres da mente da Clarice, e como essas duas mentes vão, né, uma atrás da outra durante o livro, o que ela pensa, o que ele pensa. E tudo isso vai acabar culminando lá no final, que nem eu falei, e é tudo muito sutil. É muito incrível a maneira como o Thomas Harris vai tecendo uma coisa ali por baixo dos panos, que nem sempre a gente percebe assim de primeira, mas na releitura eu realmente consegui, né, visualizar isso melhor, e é incrível. Outra questão que eu acho muito interessante nesse livro, que tem a ver com essa psicologia dos personagens, é que nesse livro aqui, como o Hannibal agora está livre de certa forma, ele consegue expressar a sua personalidade através dos seus debates sobre arte, sobre música clássica, sobre pintura, sobre história. E isso pra mim foi uma questão fascinante ao longo do livro, ler esses trechos em que o Hannibal fala sobre arte, sobre história, e descobrir o personagem e como ele se expressa através dessas coisas. Isso foi uma questão assim fascinante, eu aprendi muito, eu fui atrás das pinturas que ele falou, eu fui atrás dos prédios históricos, eu fui atrás das músicas, eu fui atrás dos poemas de Dante, eu fui atrás de tudo. E eu acho que isso é uma questão assim
que é muito forte nesse livro, o quanto esse personagem ele se expressa, né, por mais bizarro que ele seja, através da arte. E isso é assim fenomenal. Esse livro aqui é a finalização da história do Hannibal e a história da Clarice, né, quanto personagens. Aqui você vai ter o ponto final na vida deles, e é muito interessante porque você lê o livro nessa expectativa enorme de não saber por quem é a caça, quem é o caçador, o que vai acontecer com os dois, né? E ainda tem o mesmo lá no meio da equação. Então é um livro que você finalmente vai ter todas as suas respostas finais que começaram lá em Silêncio dos Inocentes. Por isso eu acho esse aqui um livro importantíssimo dentro do universo de Hannibal Lecter. Você tem que ler esse livro para finalmente entender o que aconteceu com Hannibal no final. Para mim, esse livro ele é uma ode ao horror psicológico, à arte, à música clássica. Ele é um tipo de livro para você ler e imergir na mente desses personagens, essas mentes estranhas, essas mentes excêntricas, mas ao mesmo tempo extremamente convidativas à reflexão. Vou confessar pra vocês que eu não sei nem se eu tô fazendo muito sentido nessa resenha, mas é porque esse aqui é um livro que, enquanto eu lia ele em conjunto com uma outra pessoa, nós íamos tendo diversas reflexões sobre esses personagens, e eram reflexões realmente que elas têm muito a ver com as entrelinhas do livro. Então eu não sei nem se eu consigo explicar de uma forma um pouco mais concreta pra vocês, mas o que eu posso dizer é que, se você lê O Silêncio dos Inocentes, leia esse livro também. O final é impactante? É. Você vai gostar? Talvez. Eu não digo que todo mundo vai gostar. Eu estou no grupo das pessoas que gostou do final, que não está contra o Thomas Harris nessa história, mas eu sei que muita gente não gosta e prefere o final do filme do Ridley Scott. Então eu digo, leiam para decidir, mas prestem atenção na construção psicológica que começa lá em Silêncio dos Inocentes sobre o passado de Clarice Starling. Então é isso, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho pra vocês do que eu senti nessa releitura de Hannibal. Como eu falei, não sei se eu fiz muito sentido, mas eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês um pouco dessa loucura que eu senti lendo esse livro. Foi sim uma das melhores releituras que eu fiz nos últimos tempos, e eu adorei reler esse livro e compreender outras camadas dessa história que anos atrás eu ainda não havia compreendido porque eu não tinha bagagem suficiente para compreender. Hoje eu compreendo melhor e por isso eu amo muito mais essa história. Vou deixar link para o livro aqui embaixo no box de informações para vocês, e já tem resenha de Silêncio dos Inocentes, que é o primeiro livro dessa série, e vou deixar aqui nos cards também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.